Bom, pessoal, vamos falar então agora sobre os componentes estruturais de um ecossistema. Lembrando, os componentes estruturais de um ecossistema são os componentes bióticos e os componentes abióticos. Quem seriam os componentes abióticos? Seriam os fatores físicos e químicos. No caso dos fatores físicos, temperatura, luz, pressão, umidade, vento. Fatores químicos, os nutrientes presentes no solo. Então, esses fatores físicos e químicos são os fatores abióticos. E os outros fatores que compõem o ecossistema são os fatores bióticos, que são os seres vivos. No caso dos seres vivos, classificamos de duas formas: os autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos são aqueles que conseguem sintetizar matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos. Então eles conseguem produzir essa matéria orgânica e utilizá-la como alimento. Tá? Como exemplo, nós temos algumas algas, as plantas principalmente, e no caso os seres vivos heterótrofos, que são aqueles que não conseguem fazer esse processo, não conseguem sintetizar a matéria orgânica a partir da inorgânica. Eles obtêm a matéria orgânica já pronta, já produzida no ambiente, por meio dos seres autótrofos. E falando nos autótrofos, os autótrofos também são chamados de produtores. Por que são chamados de produtores? Porque eles produzem a matéria orgânica a partir dos compostos inorgânicos. Como é que eles fazem isso? Eles fazem por um processo chamado de fotossíntese, onde eles pegam, por exemplo, o gás carbônico presente na atmosfera e, no caso, a água presente no solo, e a partir dessa reação que tem como catalisador a luz, que é absorvida por um pigmento verde, que é a clorofila, há a produção da matéria orgânica, que seria a glicose, junto também com oxigênio. Esse processo, então, ele é chamado de fotossíntese, que é feito pelos produtores. E no caso dos heterótrofos, os heterótrofos, eles também são chamados de consumidores, porque eles não são capazes de produzir a matéria orgânica, eles apenas a consomem, já produzida pelos autótrofos, pelos produtores. No caso dos consumidores, aí nós temos consumidores, dependendo de qual nível ele esteja, eles são classificados como consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante. No caso dos consumidores primários, os consumidores primários são os herbívoros, são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores. Já os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários e assim por diante. E deixando bem claro, os consumidores primários, eles são os herbívoros. Já a partir do consumidor secundário para frente, secundário, terciário e quaternário, todos eles são carnívoros. Por quê? Porque eles se alimentam dos outros consumidores. Né? Então, no caso, o consumidor secundário, ele é carnívoro porque ele se alimenta do consumidor primário. O terciário é carnívoro porque se alimenta do consumidor secundário e assim por diante. Mas ainda existem os onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de carne como também de outros seres vivos, vegetais, por exemplo, que é o nosso caso, tá? Nós somos onívoros. E ainda existem também os detritívoros, que são aqueles que se alimentam dos restos de outros animais. Bom, e pegando o fio da meada, né, do que eu já falei, então essa sucessão da transferência de matéria e de energia de um produtor para um consumidor e desse consumidor para os outros consumidores, essa sucessão de transferência de matéria e consequentemente de energia, que nós chamamos de cadeia alimentar. Então, uma cadeia alimentar é essa sucessão de transferência de matéria e de energia. Tá? Quando nós temos várias cadeias alimentares, nós formamos então uma teia alimentar. Então, uma teia alimentar é quando ocorre esse interligamento de diversas cadeias alimentares. Então, quando várias cadeias alimentares se interligam, há a formação de uma rede maior chamada de teia alimentar. Um ser vivo, ele nunca pertence apenas a uma cadeia alimentar, ele pertence a diversas cadeias alimentares. Por isso que há a formação de uma teia alimentar. E como eu falei que é a transferência de energia, lembra o seguinte: nos produtores, de onde é que eles pegam essa energia? Eles pegam da radiação solar. Pega a radiação solar, essa energia luminosa,
ela fica armazenada nas moléculas de alimento, que no caso seria a glicose. Tá? Quando eles servem de alimento para um consumidor, parte dessa energia é transferida. Por que eu digo parte? Porque uma grande parte dessa energia que ele pegou do Sol, esse ser vivo, esse produtor, ele utilizou para os seus próprios processos vitais, para as suas reações, para se manter vivo. E uma pequena parte é que é transferida no momento que ele serve de alimento para um consumidor. Esse consumidor, então, ele só pega parte dessa energia. Tá? E, novamente, quando esse consumidor primário ele serve de alimento para um consumidor secundário, ele também só vai repassar uma pequena parte dessa energia que ele obteve. Tá? Por quê? Porque uma grande parte ele utilizou para os seus processos vitais também. Então, a cada vez que a energia ela é transferida de um nível trófico para outro, de um produtor para um consumidor primário, de um consumidor primário para um secundário e assim por diante, a energia nunca é transferida completamente, é apenas uma pequena fração dela que é transferida. E conforme ela vai passando de um nível para outro, essa transferência de energia ela vai sendo cada vez menor. Ela é uma quantidade cada vez menor a cada vez que ela passa de um nível para outro. E detalhe, além disso, parte dessa energia ainda é perdida para o ambiente na forma de calor. Então, parte da energia que eu obtive, por exemplo, quando eu me alimentei, parte dessa energia que veio do alimento eu utilizo nos meus processos vitais e ainda perco uma parte dessa energia para o ambiente na forma de calor que eu dissipo do meu corpo. Ou seja, é uma pequena fração que a gente transfere para o próximo nível trófico. Por isso que a gente diz que a energia ao longo da cadeia alimentar, ela é unidirecional, ela não volta, não tem como transferir energia de volta, ela vai sempre se perdendo. Então ela é unidirecional, ela vai apenas em uma direção, do produtor para os outros consumidores e não volta. Detalhe, por ela não voltar, ela também é o quê? Acíclica. Então a energia ao longo da cadeia alimentar, ela é unidirecional e acíclica. E a matéria? No caso da matéria, que seria o próprio corpo do ser vivo, quando ele serve de alimento para um outro, a matéria já não é acíclica, ela é cíclica. Por quê? Pensa, um produtor, uma planta, quando morre, vai entrar em decomposição. Quem são esses decompositores? São os fungos e bactérias. O consumidor primário, quando morre, também vai sofrer decomposição pelos decompositores. O consumidor secundário também. Então, produtores e os outros consumidores, todos eles ao morrerem, eles vão sofrer decomposição por quem? Pelos decompositores. Os decompositores vão pegar essa matéria orgânica, que são os próprios seres vivos, né? Produtores, consumidores, vão pegar essa matéria orgânica e vão fazer o processo inverso que os produtores fazem. Os produtores pegam matéria inorgânica e transformam em orgânica. Os decompositores, eles pegam matéria orgânica e transformam em inorgânica, novamente compostos inorgânicos, e devolvem para o ambiente. Os produtores, então, vão pegar essa matéria inorgânica do ambiente e transformam novamente em matéria orgânica. Olha só, então a matéria ela é cíclica. Nós chamamos de ciclo da matéria. A matéria, então, ela é cíclica. E já que estamos falando dos níveis tróficos, não esqueçam, o primeiro nível trófico, que está na base da cadeia alimentar, sempre serão os produtores, que podem ser produtores terrestres, como plantas, por exemplo, ou produtores aquáticos, como no caso, uma alga. Tá? Então, os produtores sempre estarão na base da cadeia alimentar. Eles serão o primeiro nível trófico. E o segundo nível trófico? Segundo nível trófico sempre serão os consumidores primários, tá? Porque esse alimento direto é dos produtores. E o terceiro nível trófico serão os consumidores secundários, porque se alimentam dos consumidores primários. Tá? O quarto nível trófico, os consumidores terciários, e assim por diante. Esses são os níveis tróficos em que nós dividimos uma cadeia alimentar. E não esqueçam, ao longo desses níveis tróficos, primeiro nível trófico, segundo, terceiro e quarto e assim por diante, ou seja, produtores, consumidores primários, secundários, terciários, ao longo desses níveis tróficos, a energia ela sempre vai o quê? Diminuindo. Primeiro nível trófico tem uma quantidade de energia, segundo nível trófico diminui,
terceiro nível trófico diminui mais ainda e assim por diante. Ao longo dos níveis tróficos, a energia ela é decrescente, sempre em uma direção, unidirecional e não volta, ou seja, ela é acíclica. E só para fechar essa parte, por que a gente tem que entender tudo isso daí? Porque para a gente entender a dinâmica que existe em um ecossistema, tá? Eu sabendo entender essa dinâmica, né, da formação dos níveis tróficos e como um influencia o outro, eu vou saber, por exemplo, como a inserção de uma nova espécie naquele ambiente, naquele habitat, pode alterar completamente o equilíbrio daquele ecossistema. Não só a inserção, como a retirada. Se ocorre a extinção de uma espécie, você está tirando um nível trófico. E tirou um nível trófico, você desequilibra toda essa cadeia. Da importância de eu entender isso. Então, os níveis tróficos, uma espécie que vai compor um nível trófico, ela atua no equilíbrio desse ecossistema. Se essa espécie entra em extinção, esse ecossistema ele entra em desequilíbrio. Da importância do quê? Da preservação do meio ambiente.